Hoje nós vamos começar um novo bloco de catequeses que é tirado do Pentateuco, que é sobre os 3 primeiros mandamentos, os mandamentos que se referem sobre a nossa ligação com Deus. E hoje vamos ver o primeiro: adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. E começamos a nossa meditação com a leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 6. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. As palavras que hoje te prescrevo ficarão gravadas no teu coração. Portanto, o Senhor, Ele próprio deu-nos este mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E este mandamento é válido sempre. Foi válido nos séculos passados, é válido hoje e será válido até ao fim do mundo. E, de uma maneira particular, este mandamento dirige-se para os anjos, que já o fazem, porque estão já na bem-aventurança eterna, estão já confirmados em graça. E este primeiro mandamento é válido para nós, que apesar de termos as consequências do pecado original em nós, temos também a graça que nos ajuda a chegar lá. A criação muda porque não tem razão, porque não tem inteligência nem vontade livre. A criação ama a Deus, realizando aquilo que Deus pôs na sua natureza. Portanto, é uma obediência irracional, mas não deixa de ser uma obediência ao mandamento que Deus imprimiu em todas as criaturas. E nós podemos fazer a primeira pergunta, que é aí que é o fundamento: porque é que nós fomos chamados à vida, à existência? Porque é que nós existimos? E São João diz-nos, na sua primeira carta, no capítulo 4, Deus é amor. E nós devemos escrever esta frase num papel e tê-lo sempre connosco. Deus é amor. Porque nós esquecemos disto. Principalmente nas horas dos dói-dóis, a gente esquece. Porque Deus é amor. E é por amor que Ele faz tudo. E o amor que é verdadeiro, o amor de Deus é verdadeiro, o amor comunica-se. Portanto, Deus é amor, Deus tende, pelo seu próprio ser, a expandir o seu amor. Por exemplo, vou fazer uma comparação e que vocês vão entender tão bem. Imaginem que aconteceu-nos uma coisa muito boa. Uma coisa muito boa. Mesmo que a gente não diga nada, os nossos olhos dizem que a gente está muito contente. As outras pessoas notam logo. E é muito normal que nós contemos às pessoas mais íntimas: olha, aconteceu isto, aconteceu. E realmente, assim como nós partilhamos os momentos difíceis, partilhamos mais os momentos felizes. Porquê? Porque queremos que os outros se alegrem com a nossa alegria. Portanto, a alegria dos outros não altera a alegria que nós sentimos, mas
é uma felicidade de acréscimo. Nós termos dado a conhecer a alegria que nós temos e os outros participarem, alegrarem-se connosco. E esta comparação realmente pode ser aplicada ao ato criador de Deus. Deus é tão bom, Deus é um amor infinito que não tem limites. Então, ele criou todas as coisas para encher as suas criaturas com todos os seus dons, com as suas graças, com as suas perfeições. Realmente, Deus, sem precisar de nós, quis criar-nos para encher-nos de benefícios. E nós, ao vermos os dons que nós temos, damos glória a Deus. É como um quadro bem pintado e que é bonito, que é harmonioso. Nós dizemos, olhando para o quadro, que grande talento tem o pintor. Portanto, o quadro, mesmo sem dizer uma palavra, glorifica o seu pintor. E é por isso que os santos diziam, e muito bem, e a igreja toma isso como seu tesouro de graça, todos fomos chamados para glorificar o Senhor. E nós poderíamos dizer que há uma blasfémia de dizer, então, Deus é egoísta. Deus criou-nos para que a gente o glorifique. Isto é uma blasfémia. Porquê? Porque Deus nos criou livremente, sem precisar de nós. Portanto, o facto de nós existirmos é um acto da suprema generosidade divina, da suprema liberalidade, sem precisar de nós, sem nós lhe darmos nada, porque é Ele que nos dá tudo. Então, realmente, nós não podemos dizer que Deus é egoísta, pelo contrário. E São Francisco de Sales, ele explica assim o ato criador. Deus te criou só para exercer em ti a sua bondade, dando-te a sua graça e a sua glória. Para esta finalidade te deu o entendimento para que o conheças, a vontade para que o ames, a memória para que te recordes dele, a imaginação para que tenhas presente os seus benefícios, os olhos para veres as suas maravilhas, a língua para que o louves, e assim todas as tuas faculdades. Por isso, todo o nosso ser deve realmente estar voltado para Deus. Porquê? Porque nós recebemos tudo dele. E nosso Senhor é tão bom que ele deixa-se ver, deixa-se encontrar, deixa-se escutar, se nós estamos atentos. Como? Por meio da fé. Porque Deus está refletido nas suas criaturas. E por isso, tudo canta a glória de Deus. Os anjos, com a sua natureza espiritual. Os animais, as plantas, os minerais, só pelo facto de existirem. Com o som que os animais imitam, porque eles não têm a palavra, mas têm o som, a cor, a beleza, a ordem, a harmonia. Tudo isto são dons que Deus lhes deu, e é com estes
dons, pelo facto de existirem, eles dão glória a Deus. E nós, que pela nossa alma pertencemos ao mundo espiritual e pelo nosso corpo ao mundo material, também somos chamados a dar glória a Deus, unidos aos anjos e à criação irracional. Por isso, como eu vos disse, a criação irracional glorifica a Deus pelo facto de existirem. Nós vemos o perfeito equilíbrio que Deus pôs em todas as criaturas. E quando o homem, pela sua ganância, pelo seu egoísmo, pela sua soberba, o homem violenta e destrói as leis da criação, a criação responde com a morte. A criação responde com a morte. Eu só vou vos dar um pequeno exemplo que um professor meu, quando estava a estudar no secundário, aquele professor disse que tudo na natureza tem um sentido. Na Serra da Estrela havia muitos ouriços cacheiros. E acontece que quando uma fruta caía da árvore, os ouriços, aqueles animais que têm muitos espinhos, eles enrolavam-se na fruta e a fruta ficava colada aos espinhos e eles iam embora. Já tinham a comidinha para aquele dia. E por isso os lavradores começaram a matar os ouriços. Por quê? Porque alguma fruta que caíam, eles não tinham tempo de apanhar. Vinham os ouriços e levavam-na. E com a matança dos ouriços, eles começaram a perceber que havia muita gente que estava a ser picada pelas víboras, que é a única cobra venenosa que nós temos no continente. Portanto, havia muito mais gente picada por víboras, iam para hospitais, muitas em perigo de morte, e não sabiam porquê. E então, depois, com o tempo, foram investigar, e então descobriram que os ouriços são eles que controlavam o nascimento das víboras. Portanto, os ouriços, ao mesmo tempo que comiam fruta, e também comiam a víbora. Portanto, eram eles que controlavam o nascimento da víbora. Por isso, o homem não encontrava tantas vezes a víbora como passou a encontrar. Então foi proibido matar os ouriços, porque era melhor ficarem sem a fruta que caía no chão do que estar à morte por causa da picada do veneno da víbora. Portanto, a gente vê como o Senhor tem tudo tão bem equilibrado e nós não devemos estragar o que Deus fez, porque Deus fez tudo muito bem feito. E por isso a criação muda, realmente glorifica pelo facto de existir e como tudo na criação está tão bem feito. E na Sagrada Escritura há duas passagens, uma no livro do profeta Baruque, outra nos Salmos, por exemplo o Salmo 18, que fala de uma maneira poética, de uma maneira muito bonita, como as estrelas dão glória a Deus. Diz-nos o profeta Baruque: as estrelas brilham nos seus postos e enchem-se de júbilo. O Senhor chama por elas e elas dizem: aqui estou, e brilham de alegria para quem as criou. E neste mesmo sentido está o Salmo 18, os céus cantam a glória de Deus. Os anjos, portanto, os anjos são as criaturas mais elevadas da criação. Por isso são elas que têm o louvor
mais sublime e mais perfeito dentro de toda a criação. E nós, nas nossas meditações anteriores, nós vimos que o primeiro e o segundo ministério dos anjos foi exatamente adorar a Deus e louvá-lo e bendizê-lo. E é isto que convida o Salmo 102, que diz o seguinte: bendizei o Senhor, vós todos os seus anjos, que sois poderosos em força e cumpris as suas ordens, sempre dóceis à sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós seus ministros, que executais a sua vontade. E por isso nós vemos também na Sagrada Escritura, tanto no livro do profeta Isaías como no Apocalipse, como os serafins e os querubins glorificam o Deus 3 vezes santo. E no Novo Testamento nós temos 2 orações que realmente manifestam esta adoração e este louvor angélico, que é a oração do glória, glória a Deus nas alturas, que foram os anjos que cantaram na noite de Natal. Portanto, eles deram glória a Deus, o louvaram. E a outra oração é aquela saudação angélica que o anjo São Gabriel disse na Anunciação: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Portanto, vocês vejam que esta oração, esta primeira parte, Ave, ó cheia de graça, o Senhor está contigo, é um louvor que é dirigido a Deus pela sua presença na alma da Santíssima Virgem. Portanto, esta saudação angélica, que nós dizemos em cada Ave Maria, em primeiro lugar dirige-se a Deus. Como? Porque Ele está na alma da Santíssima Virgem, a encheu cheia de graça, e o Senhor está contigo. Portanto, nós vemos tanto o Santo, 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 que nós temos no livro do Isaías e do Apocalipse, é uma oração de adoração. O glória e o ave ao cheio de graça é oração de louvor, que foi exprimido, foi dado pelos anjos. E o homem, portanto, a criação é o louvor mais baixo, porque é racional. Louvam pelo facto de existirem. O louvor mais sublime é o dos anjos, e o homem está no meio. E, por isso, vemos que também para nós Deus é o nosso fim. Por quê? Porque Deus é o nosso Criador, Deus Filho é o nosso Salvador e Deus Espírito Santo é o nosso santificador. É Ele que nos leva de volta para a casa do Pai. E por isso, se Deus não é o centro da nossa vida, nós andamos desorientados. Nós andamos realmente... Nós somos, vocês lembram-se, aqueles discos antigos de música que tinham um buraco no meio e quando se punha nos giradiscos, o disco, aquele pino dos giradiscos tinha que entrar naquele buraco. Para quê? Para que o disco rodasse certinho e pela agulha produzisse a música. Também, se Deus não é o centro, a nossa música vai estar muito desafinada, porque o disco não está a rodar bem. Por isso, vocês vejam, não basta não afastar-nos de Deus.
Não basta. Por quê? Porque pôr Deus em segundo lugar na nossa vida já é um mal. É o que diz Nosso Senhor no Evangelho. Quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem amar mais a sua vida do que a mim não é digno de mim. Portanto, o Senhor tem que ter o primeiro lugar. Tem que estar acima. Por quê? Porque foi Ele que nos emprestou tudo. Emprestou-nos até à hora da nossa morte. Até mesmo se os nossos maridos fossem nossos, não havia nenhuma mulher que o deixava morrer. Se os filhos fossem nossos, não havia nenhuma mãe enterrar um filho. Por isso, tudo nos é dado por empréstimo, o máximo até a hora da nossa morte. Por isso, verdadeiramente, Deus tem que ter o primeiro lugar. E o tempo que nós damos a Deus tem que ser conquistado. E às vezes com violência. Por quê? Porque o demónio sempre vai nos tentar com o fazer. E quanto mais fazemos, mais temos que fazer. Portanto, nós temos que cortar a tentação do ativismo. E uma das maiores astúcias de Satanás é ele tentar-nos pelo bem. Olhem o que eu vou-vos dizer. Nem todo o bem que existe é para nós fazermos. Mas só devemos fazer o bem que Deus quer que nós façamos. Se fazemos o bem que não é da vontade de Deus para nós fazermos, já está mal. E o demónio tenta-nos por esta maneira. São aqueles demónios de cartola que estudaram na universidade. Por isso, nós temos que realmente dar a Deus o primeiro lugar e o centro da nossa vida. É muito importante amá-lo sobre todas as coisas. Amar sobre todas as coisas significa deixar Deus ser o Senhor nosso, ser o nosso Senhor. A gente diz muitas vezes isto, mas dizemos de boca, nem estamos a pensar o que estamos a dizer. Ele é o meu Senhor, mas quem manda na minha vida sou eu. É isso. Dizemos nosso Senhor, mas eu é que sou o meu Senhor. O meu Senhor sou eu é que sou o Senhor da minha vida. Por isso é importante que tenhamos esta consciência. Por exemplo, São Francisco de Assis, quando estava no Monte Alverne, bastava só ele dizer meu Senhor e meu Deus, que ele caía numa profunda meditação, que passava horas e horas e horas só a pensar, só a mergulhar nesta realidade, meu Senhor e meu Deus. E bastava isso para encher a sua alma durante horas e horas e ficava mergulhada em Deus. Portanto, é Ele quem dá sempre o primeiro passo, não só no ato criador, mas também na redenção. Nosso Senhor se fez homem e morreu na cruz sem nos pedir licença se a gente queria. Portanto, é Ele que vem ao nosso encontro, é Ele que se debruça sobre nós com um amor de pai, com um amor de mãe, com um amor terno. E pelo livro dos Provérbios, ele diz-nos esta palavra: meu filho, dá-me o teu coração
e os teus olhos guardem os meus caminhos. Claro que o Senhor tinha todo o direito de exigir, mas ele prefere pedir. Porquê? Porque o verdadeiro amor não pode ser obrigado. É livre. E verdadeiramente nós temos que dar a nossa resposta. Amor com amor se paga, mas livre. Livre. Não obrigado. Tem que brotar do nosso coração livremente. Portanto, Deus dá-nos, já nos deu todas as provas do seu amor, através do seu Filho. E continua a dar-nos provas do seu amor através do nosso dia a dia. Quando vocês forem ler as meditações da vida dos mártires do Canadá, vocês vão ver em que condições extremas aqueles homens trabalharam, viveram, e como realmente eles mantiveram-se firmes, agarrados ao Senhor, porque eles não queriam outra coisa senão a vontade de Deus e amar a Deus, mais nada. O resto era tudo secundário. O resto era tudo secundário. Na biografia de um dos mártires, ele diz, quando tínhamos que viver nas cabanas dos índios, cheias de fumo, que para respirar nós tínhamos que nos deitar no chão, porque só ali é que havia um bocadinho de ar para poder respirar. Porque em toda a cabana estava tudo sempre cheio de fumo, de fumo, de fumo, de fumo, que não se era capaz de respirar. Como é que é possível poder passar uma noite neste ambiente? E dos invernos, onde a neve entrava por todos os lados. Realmente, só estando fortemente agarrado ao Senhor, por amor de Deus, eles diziam em cada respiração, por amor de Deus, por amor de Deus. E Noel Chabanel escreveu nos seus relatórios que cada momento, dia e noite, cada sentido vivia o seu inferno, o seu tormento. Por amor. Viviam cada momento e cada instante. E nós podemos dizer que o nosso amor que devemos dar a Deus não é um sentimentalismo. Não. Este amor que devemos dar a Deus é exprimido através de obras, através de ações. E os mártires do Canadá, o seu amor para com Deus foi até ao martírio. Foi até realmente dar a sua vida por amor de Deus e dos irmãos. Portanto, não é um amor sentimental, é um amor de ação. Portanto, quem diz que ama a Deus e as suas obras não correspondem, está de mãos vazias. Portanto, é importante que nós exprimimos o nosso amor a Deus através das obras. Que obras? Em primeiro lugar, pela nossa oração. Nunca roubem a Deus o tempo de oração, a não ser que uma obra de caridade maior o obrigue.
Porque às vezes temos que deixar Deus por amor de Deus. Mas o Senhor sabe muito bem o que é que Ele pede. Mas, quanto ao resto, quando nós estamos obrigados pela caridade, nunca roubemos o tempo que devemos dar a Deus. E por isso nós podemos examinarmos como está a minha vida de oração. Rezo só com os lábios ou rezo com o coração? Portanto, as provas que eu tenho na minha vida, vivo-as arrastando a cruz ou ponho a minha esperança, a minha confiança no Senhor? Senhor, tu estás comigo, tu sabes para onde me levas, tu sabes bem que eu estou aqui, tu sabes os meus bobos, sabes as minhas limitações, sabes o que eu preciso. Mas, Senhor, eu quero viver isto contigo. Eu quero viver isto contigo, agarrado a ti, porque tu és digno que eu tenha confiança em ti. Podem ter a certeza que Deus não nos abandona. Portanto, nós sabemos que neste mundo nós não temos o céu, não há dois céus. Deus não nos prometeu um céu na terra e um céu na eternidade, só prometeu-nos um céu, que é a casa do Pai. E nós temos neste mundo um combate, temos lutas. Os nossos caminhos estão cheios de pedras e de buracos, que nós trambicamos, que nós caímos, que nós nos levantamos e trambicamos e voltamos a cair, e nós nos levantamos. Esta é a nossa vida. Mas, Senhor, mesmo trambicando, mesmo caindo, eu quero estar contigo. É por teu amor, Senhor, por teu amor. Por isso, não deixem, nem as provas nos devem separar do amor de Deus. Nem as doenças, nem as dores, não nos deve separar do amor de Deus. Também outro inimigo que nos pode separar de Deus é o nosso eu. O nosso eu. Eu sou assim. Eu não mudo porque eu sou assim, a terra é que vai comer. Bom, uma pedra é que não pode mudar. Mas nós não somos pedras. Senhor, eu sei que é difícil mudar, mas com a tua graça, e nosso Senhor diz no Evangelho, quem não renunciar a si próprio não pode ser meu discípulo. O que é renunciar? É renunciar ao seu feitio. Se eu fizer desta maneira, como sempre fiz, vou ter problemas. Então, por amor de Deus, vou fazer de outra maneira. Porque Deus merece que eu faça de outra maneira para não ter arengas. Portanto, um outro inimigo da nossa alma é o nosso eu. E temos um terceiro inimigo, que é os bens deste mundo. Quantos vivem para o mundo e por causa, por exemplo, do trabalho, trabalho, eu não tenho tempo para Deus porque eu trabalho. Por isso vocês vejam como realmente são grandes os inimigos que nós temos que vencer. Para quê? Para dar a Deus o que é de Deus. E lembrem-se uma coisa, quando nós nascemos, já havia trabalho aqui. Quando nós morrermos, vai continuar a haver trabalho aqui. E no cemitério está lá gente indispensável que a gente não podia passar sem eles. E a vida continua. Lembrem-se que não nos podemos deixar iludir por nada, porque Deus merece o primeiro lugar. Que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Portanto,
Tantas vezes vocês já limparam o pó da casa. E a casa sempre fica com pó. E quando vocês morrerem, o pó continua para o que outros limpam. Mas por causa, isto é uma maneira de falar, mas por causa de limpar o pó, eu não vou deixar a minha vida de oração. Porque depois da minha vida de oração, Deus vai fazer as coisas comigo. E depois, em menos tempo, eu vou fazer mais. Porque Deus sempre recompensa quem trabalha com Ele. E a nossa vida, que é feita por amor de Deus, ela tem um valor aos olhos de Deus. E São Paulo descreve o juízo particular desta maneira. Se alguém edifica sobre o fundamento que é Cristo, com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um ficará patente, pois o dia do Senhor a fará conhecer. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a obra construída subsistir, o construtor receberá a paga. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá a perda. Portanto, nós temos que ter atenção que nós temos que construir a nossa casa no céu, a nossa vida, com ouro, que conta para a eternidade, com prata, também serve, pedras preciosas. Se a gente começa a construir com madeira, feno ou palha, a coisa está mal. Portanto, é importante que tudo que nós fazemos seja ouro aos olhos de Deus. Ouro aos olhos de Deus. E por isso, pondo cada coisa no seu legítimo lugar, tudo nos falará do seu Criador. A natureza nos falará do Criador que as fez tão belas. Portanto, nós, se olharmos para a nossa alma, para a nossa vida, se nós contemplarmos os outros com os olhos de Deus, não com os olhos do diabo, com os olhos de Deus, vamos ver, Senhor, como Tu estás presente, como Tu estás trabalhando. E por isso, realmente, tudo nos deve motivar para louvar o Senhor. E por isso, não sejamos uma nota desafinada dentro deste grande cântico de louvor que é dado por todas as criaturas. Tanto os santos anjos como a natureza já dão a nota perfeita, segundo a sua natureza. Nós ainda estamos a caminho. Portanto, neste imenso cântico de louvor, não sejamos uma nota desafinada, mas que a nossa vida de cada dia seja um louvor a Deus. Amém.